Olá, amores, bem-vindos ao canal Por Trás da Câmera. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma história que mistura talento, mistério e uma das decisões mais radicais já vistas no show business brasileiro. Já vai deixando seu like, porque a viagem de hoje é daquelas que prendem a gente do início ao fim. Você acha que conhece a história de René de Vielmont? Então espere até ver o que aconteceu por trás das câmeras. Ela foi um dos rostos mais belos, sofisticados e magnéticos da televisão brasileira. Seus olhos expressivos contavam histórias inteiras antes mesmo que ela dissesse uma única palavra. Rainha das novelas, musa do cinema e senhora dos palcos, René de Vielmont tinha o Brasil aos seus pés. E então, no auge absoluto, quando todos esperavam seu próximo grande papel, ela fez o impensável: desapareceu. Não para uma emissora concorrente, não para um ano sabático na Europa, ela virou as costas para a fama, para os salários milionários e para o assédio da imprensa, trocando os estúdios da Globo por uma carteira de estudante na Faculdade de História. A pergunta que ecoou por anos nos bastidores e nas salas de estar do país foi uma só: por quê? Para entender essa reviravolta digna de um roteiro de novela, precisamos voltar ao começo, a um lugar onde a magia já corria no sangue de sua família: o circo. Nascida René de Vielmont em 14 de julho de 1953, no Rio de Janeiro, ela não era uma menina comum. Filha de um engenheiro francês e de uma advogada alagoana, a arte já estava em seu DNA de uma forma quase mítica. Sua avó paterna era atriz e acrobata em uma tradicional família circense na França. Suas tias-avós foram as visionárias que fundaram, em 1913, o lendário Grande Circo Nerino aqui no Brasil. Não é força de expressão dizer que René nasceu no picadeiro. Sua primeira atuação aconteceu com apenas 5 meses de idade, no papel do Menino Jesus em Um Alto de Natal. As férias da infância não eram na praia ou na fazenda, mas sim sobre a lona colorida, convivendo com seu tio, o icônico palhaço Picolino. Era um mundo de fantasia, aplausos e disciplina, que forjou nela desde cedo a certeza do que queria ser. Mas o caminho do circo para os estúdios de TV não seria tão simples. A grande virada aconteceu quando ela tinha 16 anos. O nome que mudaria sua vida para sempre era o de Antunes Filho, um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Ele a viu, enxergou o potencial bruto e a convidou para um teste. Aprovada, René mergulhou de cabeça nos estudos com o mestre russo Eugênio Kuznet, um nome de peso que lhe deu a base técnica para brilhar. E ela não demorou. Sua estreia profissional já foi como protagonista no cinema, no filme Em Compasso de Espera, 1969, do próprio Antunes. Era o início de tudo. A televisão, a grande vitrine que a transformaria em uma estrela nacional, viria logo em seguida. Em 1971, ela encantou o Brasil como a doce professora Juliana, em Meu Pedacinho de Chão, uma produção delicada da TV Cultura que a Globo, de olho no talento da moça, fez questão de exibir. O recado estava dado: uma nova estrela havia chegado. Contratada pela Vênus Platinada, René engatou um sucesso atrás do outro. Ela era a mocinha perfeita, mas com uma força no olhar que a diferenciava das outras. Em 1975, em Escalada, ela viveu Marina, o grande amor de Antônio Dias, personagem do gigante Tarcísio Meira. A novela foi um marco, ousando tocar em temas políticos delicados em plena ditadura militar. Mas foi no ano seguinte, em 1976, que sua vida profissional e pessoal se entrelaçaram de forma definitiva. Em Anjo Mau, ela era a romântica Leia, que disputava o amor do personagem de José Wilker com a babá Nice, vivida por Susana Vieira. A química com Wilker extrapolou a ficção. Nos bastidores comentava-se que a paixão entre os dois era avassaladora. Eles não apenas se apaixonaram, como também se casaram no mesmo ano, formando um dos casais mais poderosos e admirados do país. Porém, nem tudo eram flores nos estúdios. Relatos da época indicam que o clima esquentou durante as gravações de Anjo Mau. Tanto René quanto Wilker, atores de formação teatral e muito críticos com seus trabalhos, teriam ficado insatisfeitos com os rumos de seus personagens na trama de Cassiano Gabus Mendes. A insatisfação gerou atritos com a direção.
Um episódio que mostrou que Renée, apesar da aparência doce, não era uma atriz que aceitava qualquer coisa. Ela tinha voz e não tinha medo de usá-la. Esse temperamento forte, combinado com um talento inegável, a levou ao posto de protagonista. Em 1978, Silvio de Abreu estreava na Globo e Renée foi a escolhida para viver a personagem principal, a empresária Estela. A carreira decolava em velocidade de cruzeiro. Os anos 80 consolidaram seu status de estrela de primeira grandeza. Ela brilhou como a aristocrata Maria Isabel em Brilhante, 1981, ao lado de ninguém menos que Fernanda Montenegro. Foi a protagonista da minissérie poética Moinhos de Vento, 1983, e deu vida à fotógrafa Kelly em Eu Prometo, 1983, a última e melancólica novela escrita pela lendária Jeanette Claire. No cinema, o reconhecimento da crítica veio com o troféu APCA de melhor atriz por sua atuação visceral em Eros, o Deus do Amor, 1981. A vida pessoal também florescia com o nascimento de sua única filha, Mariana, fruto de seu casamento com Wilker. Para o público, eles eram o casal perfeito. Mas por trás das câmeras, a convivência de dois gênios da atuação, com agendas lotadas e personalidades fortes, começou a mostrar suas fissuras. Em 1985, para a surpresa de muitos, o casamento chegou ao fim. A separação foi discreta, sem escândalos públicos, uma marca que Renée manteria por toda a sua vida, de preservar sua intimidade a qualquer custo. Livre e mais madura, ela continuou sua trajetória de sucessos. Teve uma passagem pela Rede Manchete, onde protagonizou O Novo Amor, 1986, e Olho por Olho, 1988. Mas foi seu retorno à Globo que a colocou novamente no centro dos holofotes. Em Barriga de Aluguel, de 1990, de Glória Pérez, ela era Aida, a esposa traída que comoveu o país. Depois, viveu Helena, em De Corpo e Alma, 1992, a trágica novela marcada pelo assassinato de Daniela Pérez, mas o grande terremoto midiático ainda estava por vir. Em 1995, na novela Explode Coração, sua personagem, a bela e rica Betty, se envolveu em um romance ardente com um homem muito mais jovem, o aspirante a modelo Serginho, interpretado por um novato e estonteante Rodrigo Santoro. A química do casal era explosiva e o romance causou um escândalo na sociedade conservadora da época. O debate sobre a diferença de idade nos relacionamentos tomou conta do país, e Renée, aos 42 anos, virou um símbolo de mulher moderna, dona de seus desejos. Ela estava no topo do mundo, e foi exatamente nesse momento que ela decidiu parar. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores da Globo e no mercado publicitário. Renée de Vilmont, no auge da fama, do prestígio e da beleza, estava abandonando tudo para estudar história na PUC-Rio. As especulações foram as mais diversas. Falava-se em cansaço da fama, em uma crise existencial, em um novo amor que a teria feito repensar a vida. A verdade, segundo a própria atriz revelaria anos depois, era muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda. Ela sentia que um ciclo havia se fechado. O ritmo industrial da televisão, com suas gravações exaustivas e a superficialidade do mundo das celebridades, já não a preenchia. Ela buscava um outro tipo de conhecimento, uma imersão em algo que a alimentasse intelectualmente. A menina que cresceu no circo e virou rainha da TV, agora queria ser apenas uma aluna, anônima, em uma sala de aula. E ela cumpriu sua promessa. Por mais de uma década, Renée mergulhou no anonimato, recusou convites milionários, entrevistas e qualquer tipo de exposição. A sua ausência era tão completa que, em 2016, um episódio bizarro e constrangedor aconteceu ao vivo na televisão. O apresentador Fausto Silva, durante seu programa, noticiou por engano o falecimento da atriz. A gafe repercutiu intensamente, exigindo um pedido de desculpas formal na semana seguinte. O episódio, embora lamentável, serviu para mostrar o tamanho do buraco que ela havia deixado e o carinho que o público ainda sentia por ela. O Brasil sentia falta de Renée de Vilmont e, para a surpresa de todos, ela voltaria. Uma última vez.
O responsável pelo retorno mais aguardado da década foi o autor Gilberto Braga, um velho amigo e admirador. Em 2007, ele a convidou para uma participação especial em sua novela das 9, Paraíso Tropical. O papel era de Ana Luísa, uma mulher elegante e culta da alta sociedade que, ao descobrir a traição do marido, Antenor, Tony Ramos, pedia o divórcio e se apaixonava por um homem mais jovem, Lucas, Rodrigo Veronês. O que era para ser uma participação de poucos capítulos se transformou em um fenômeno. O público abraçou Ana Luísa com uma força impressionante. A classe, a dignidade e a atuação impecável de René roubaram a cena. A repercussão foi tão gigantesca que o autor teve que estender a participação da personagem até o final da trama. Foi uma despedida em grande estilo, um presente para os fãs que a aguardaram por 12 anos. E depois daquele triunfo, ela desapareceu novamente, dessa vez para sempre dos holofotes. Hoje, René de Vilmon vive uma vida reclusa e serena. Suas aparições públicas são raríssimas. A mais recente e emocionante ocorreu em dezembro de 2024, na inauguração de uma sala de cinema no Rio de Janeiro que levava o nome de seu ex-marido e eterno parceiro, José Wilker, falecido em 2014. Magra, elegante e com a mesma expressão serena, ela estava ali não como uma estrela, mas como a guardiã de uma memória. Atualmente, sua principal missão é cuidar e organizar o gigantesco acervo cultural deixado por Wilker, uma coleção com milhares de livros, filmes e discos. Ela, junto com as filhas dele, busca maneiras de tornar esse tesouro acessível ao público, a estudantes e pesquisadores. O legado de René de Vilmon é duplo. Na tela, ela deixou uma galeria de personagens inesquecíveis, uma marca de elegância e talento que jamais será apagada da memória afetiva do Brasil. Fora dela, nos ensinou algo ainda mais poderoso, que o sucesso pode ser uma escolha, e o anonimato também. Ela teve a coragem de dizer não no auge da fama, de buscar a felicidade em seus próprios termos, longe dos aplausos e das câmeras. A história de René é a prova de que às vezes o maior papel que alguém pode interpretar é o de ser simplesmente dono do seu próprio destino. E aí? Gostaram de conhecer essa história incrível por trás das câmeras? Qual personagem da René de Vilmon mais marcou a sua vida? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas viagens pelos bastidores da fama. A gente se vê no próximo vídeo.